Nos fale de você. Quem é você? Eu sou um assistente executivo de uma grande empresa de produtos para animais. Dave, não quero que nos diga o que você faz, quero que diga quem você é. Não, tá. Assim, eu sou um bom rapaz, eu gosto de jogar tênis de vez em quando. Não quero saber dos seus hobbies, Dave. Simplifique. Diga quem você é. Eu sou... talvez você possa me dar um exemplo de uma boa resposta. O que você disse? Quer que o Lu diga a você quem você é? Não, eu sou um cara gentil e calmo e um pouquinho indeciso de vez em quando. Dave, está descrevendo sua personalidade. Eu quero saber quem você é. O que você quer que eu diga, caramba? Não, peraí, desculpe. Eu só quero responder a sua pergunta, mas eu acho que eu não estou fazendo direito. Acho que estamos nos entendendo. E se te perguntassem quem é você, o que você diria? Que adjetivos você usaria? Quais funções? Quais características pessoais você usaria para de uma certa forma, te diferenciar dos demais? Nesse pequeno trecho do filme que nós vimos, o Tratamento do Choque, nós temos o genial Jack Nicholson como um psicólogo não muito ortodoxo, pressionando o protagonista para que ele dissesse quem ele era. De fato, o filme é de comédia e justamente por isso ele gosta dos exageros e disso faz piada. De uma certa forma, a gente pode entender que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente gosta, a nossa profissão, as nossas características compõem o nosso ser e podem de uma certa forma nos identificar. Mas eu acho que esse psicólogo ele tem certa razão quando ele pressiona o protagonista por uma resposta melhor. O fato é que conhecer-se é uma tarefa bem complicada. E isso a gente pode facilmente atestar se a gente for pela internet. Procure, faça esse exercício e procure. Conheça-te a ti mesmo, ou jornada de autoconhecimento ou algo do tipo. Vai pipocar uma dezena, centenas talvez, de coaches e guias espirituais onde vão te oferecer um fim de semana de descoberta e coisas desse tipo. O homem tem buscado essa resposta. Quem ele de fato é. Isso tem sido uma máxima de nossos dias. Já no Antigo Testamento as coisas não são bem assim. No mundo do Oriente Próximo, onde as narrativas do Antigo Testamento são de uma forma geral relatadas, a gente vê o nome como uma característica marcante distintiva de cada um. É só você pegar o significado de Moisés, Daniel, Isaac, e você vai perceber que alguma coisa tinha naquele nome que de fato diferenciava aquela pessoa quanto aos demais. Não é como o nosso mundo ocidental, que hoje escolhe o nome por preferências pessoais ou porque você quer homenagear o melhor jogador de futebol do mundo ou a sua atriz preferida da novela das 8 tem um nome bonito e você coloca na sua filha. Não. No mundo do Antigo Testamento as coisas não eram assim. Jesus, por exemplo, ele se chama Jesus porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Mas eu quero chamar sua atenção para algo relacionado à identidade. Assim diz a palavra de Deus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: "Este é o meu Filho amado, de quem me agrado." A identidade de Jesus havia sido publicamente reconhecida pelo Pai no seu momento do seu batismo. Jesus era o amado de Deus. Jesus era aquele que desde a eternidade estava em relacionamento com o Pai e por ele era amado. Essa era a identidade de Jesus. Mas o texto continua. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: "Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães." Curiosamente, o texto vai dizer que depois de 40 dias Jesus teve fome. Mateus, você poderia dizer alguma coisa menos óbvia, né? Eu acredito que a Bíblia é infalível e que ela atinge seus propósitos. Ela atinge a sua finalidade. O fato de Mateus ter registrado que Jesus teve fome não está ali por acaso. O texto vai falar em 40 dias e 40 noites de jejum por parte do Senhor. E aí, naturalmente,
Ele teve fome. Muitos de nós talvez teríamos fome logo nas primeiras horas, né? Jesus teve fome. E foi justamente nesse momento de vulnerabilidade do nosso Senhor que o tentador aparece. E de forma ardilosa, ele tenta o nosso Senhor naquilo que ele mais sentia necessidade, que era de comer. Mas o objeto da tentação de Jesus a gente vai deixar de lado um pouco. E vamos nos concentrar agora na natureza da tentação de Satanás. Jesus acabara de ouvir que ele era o amado de Deus, que ele era o filho no qual Deus sentia prazer. E Satanás, ele justamente na identidade do Senhor, é que ele de forma muito capciosa, ele tenta pegar o nosso Senhor, fazendo-o duvidar da sua identidade. Se você é o Filho de Deus. Jesus acabara de ouvir que sim, ele era o Filho de Deus. Esse dizer por parte do Pai de que aquele era o Filho no qual ele sentia prazer, ele tem duas alusões. Uma vai estar no Salmo 2, que fala do Messias glorioso, e outro nos registros de Isaías sobre o servo sofredor, lá em Isaías 46. Então estava muito claro para todos que estavam ali ouvindo que aquele era o Messias e que aquele seria o homem que salvaria todos os demais dos seus pecados. Jesus tinha ouvido isso, Jesus tinha reconhecido essa sua característica, essa sua identidade, e justamente aí o diabo quis tentá-lo. Em meio à crise de debilidade, de vulnerabilidade do nosso Senhor, que veio a tentação. E justamente naquilo que Deus acabara de dizer a Jesus que ele era. Hoje é dia 18 de abril de 2020. Estamos em meio à pandemia, uma crise. Falar sobre os reflexos da crise na nossa sociedade, na nossa economia, talvez seja chover no molhado. Mas o fato é que a crise está aí. Seria ela, a crise, suficiente para que possamos ceder à tentação que diariamente talvez estejamos passando de negar a nossa identidade? Paulo, por mais de 20 vezes, ou eu não consegui contar mais do que isso, depende muito da tradução, mas por mais de 20 vezes ele vai usar um termo que ele está recheado em suas cartas, que é o termo em Cristo. Em Cristo somos amados de Deus. Em Cristo somos salvos. Em Cristo estavam as igrejas para as quais ele escreveu. Em Cristo ele conseguia passar por todos os tipos de situação. Estar em Cristo significa viver como ele viveu, imitarmos ao Senhor e termos a nossa identidade fundamentada no Senhor, Deus Todo-Poderoso. A crise chegou e pode ser que a gente questione a nossa identidade em Cristo em função das circunstâncias. Questionarmos é válido, mas não é válido tentarmos transformar pedras em pão. Não faz parte da experiência cristã negarmos a nossa identidade em função das circunstâncias. E a nossa identidade ela está em Cristo. Estamos em Cristo e por Ele viveremos. Não há absolutamente nada e ninguém que nos conheça mais que Cristo. Conforme o autor de Hebreus, em tudo Cristo foi tentado, mas sem pecado. E por isso Ele nos conhece, Ele sabe o que nós passamos. E Ele não negou a sua identidade. E que nós possamos também não ceder à tentação de negarmos a nossa identidade, de estarmos em Cristo. Novamente, não há ninguém que nos conheça mais do que Cristo. Nele estamos e por Ele viveremos. Não permita que a sua identidade se apague, que a sua identidade em Cristo se apague em um momento de crise. Não traia o nosso Senhor e que em Cristo você seja reconhecido. Conhecido e reconhecido. Aqui está mais um livro, na minha visão, todo crente deveria ler. Óbvio, depois da Bíblia, esse aqui seria o segundo livro talvez mais importante da história do cristianismo, as Confissões de Agostinho. E lá no capítulo 10, ele vai dizer o seguinte: ó Deus, tu me conheces, faze que eu te conheça, como sou conhecido por ti. Ó virtude da minha alma, penetra minha alma, faze que ela seja semelhante a ti. Esta é a minha esperança, por ela falo, e nessa esperança me alegro. Que Deus abençoe todos nós e que possamos viver com a nossa identidade centrada em Cristo e por Ele viver.